Boa tarde. Vou seguir o exemplo dos oradores que estiveram aqui presentes, tentar ter pouca conversa e ter muito assunto. Isto é a citação de uma música, já que se falou em música no início da manhã. E venho-vos falar dos incêndios florestais e da educação ambiental. Bom, em primeiro lugar, convém nós identificarmos o que estamos a estudar, é esta a metodologia dos geógrafos, e podemos ver que o nosso solo está ocupado com 35% de área florestal. Parece pouco, mas é dos países da Europa com mais área florestal. Há 600 anos atrás era mais, mas há 400 anos atrás, 300 anos atrás, era cerca de 10%. Com a expansão marítima nós arrasámos as nossas florestas, mas depois recuperámos e chegámos a este valor de 35%. O que significa que há sempre uma solução para um problema. Vamos ver que atualmente o eucalipto é a principal árvore que nós temos, que identifica a nossa paisagem, não é? E em relação aos incêndios, nós somos o único país da Europa que nos últimos 10 anos, entre 2003 e 2013, foi o único que não conseguiu inverter a tendência dos outros países mediterrâneos. Mediterrâneos porquê? Porque nós tentamos atribuir a causa dos incêndios aos fatores naturais, que são importantíssimos, potenciadores, no verão quente e seco, que potencia estes incêndios, este fenómeno. No entanto, os outros países têm o mesmo clima, alguns até com um clima mais seco e agreste que o nosso, conseguiram diminuir a área ardida, e nós não. Nós conseguimos, eu estou a dizer conseguimos porque as causas são humanas, aumentar esta área. E vem-nos falar de 2017, onde arderam 563 mil hectares da nossa floresta, quase um quarto da nossa área florestal. Eu agora vou utilizar uma comparação que muitas vezes se utiliza, que é demagógica, porque temos de ter em conta outros fatores. Se nós multiplicássemos, se o ritmo atual se mantivesse, nós em 2023 ficávamos sem floresta. Claro que temos de ter em conta o reflorestamento, as políticas florestais que agora estão já em curso, foi uma reação a esta catástrofe. Portanto, mas em 2023, se o ritmo se mantiver, ficamos sem floresta. Bom, os principais concelhos afetados foram o Concelho de Coimbra, a zona centro do país, o Concelho de Viseu, Castelo Branco e o norte do Concelho, o distrito, e o distrito de Santarém. O distrito de Coimbra, Viseu e Santarém. Porque no norte, aqui o distrito de Santarém não é Concelho de Santarém. E podemos ver aqui a carta de perigosidade de incêndio florestal, onde esta área que ardeu é que tinha as condições mais favoráveis para que isto acontecesse. Bom, também é esta área que nos últimos 100 anos conheceu um aumento maior da floresta. E que tipo de floresta? Floresta, uma monocultura, de eucalipto e pinheiro bravo. Bom, as principais causas são intencionais, fogo posto, negligência, alguns reacendimentos, muitos, e apenas 2% de causas naturais. Pensa-se que a causa do incêndio de Pedrógão foi uma causa natural. Pensa-se, não está ainda provado. Bom, então nós sabemos as causas. Durante um ano, sensivelmente, ainda não passou um ano, mas todas as semanas eu gosto de analisar estas coisas. Quantas vezes há uma notícia que passa por semana num telejornal ou num jornal, e durante um ano, todas as semanas, pelo menos, nós temos notícias sobre incêndios, prevenção, sobre políticas, sobre o papel da economia, que é muito importante para ajudar a inverter esta situação, mas fala-se muito pouco de educação ambiental. Consultei alguns documentos que estão públicos, e não encontrei praticamente nenhuma referência à educação ambiental, que eu penso que é importante. Então, as causas, a principal causa, como eu referi há pouco e disse no início, a nossa paisagem atualmente
é esta, da maior parte, 23% do território florestal, que é uma área considerável, que é o eucalipto. Bem, agora lembrei-me de uma história. Eu estava a fazer uma caminhada, decidi ir conhecer a costa entre o Porto e a Galiza. E eram 280 km, porque eu não conhecia. E pelos livros, isso era uma grande falha como geógrafo, não conhecer essa parte do país. E também do norte da Península Ibérica. E encontrei um casal de polacos, que também estava a fazer a mesma caminhada, e eles perguntaram, por acaso, um era geógrafo, o rapaz era geógrafo e a mulher era professora de ensino especial, estavam ligados à educação. Eles perguntaram como é que era a nossa paisagem, porque na Polónia, no inverno, tinham as florestas cobertas de neve, no verão era totalmente diferente, e perguntaram. E dei-lhes a resposta errada, mas eu percebi-me logo, porque olhei à minha volta, bem, mas a nossa paisagem como esta aqui na Galiza. Eucalipto, eu disse carvalhos, freixos, amieiros, uma série de árvores que vocês, não sei se conhecem, que já povoaram a nossa floresta. E depois emendei logo, não, a nossa floresta tem uma paisagem que foi importada de outros países e atualmente é uma monocultura. Bom, então nós sabemos as causas, e as causas que levam à perda desta biodiversidade. Estão aqui algumas espécies da nossa floresta, algumas folhas, algumas sementes, frutos, que foram utilizadas em tempos muito primitivos para fazer pão, para aquecer o homem e outras coisas, obtenção de mel. E temos uma paisagem substituída pelo eucalipto, que tem uma importância económica fundamental, e nós também temos que saber gerir isto. Aliás, é um desafio da ciência económica, é gerir as nossas necessidades, não é? Mas nós temos necessidades ilimitadas, mas os recursos são limitados. Portanto, temos de ter muita atenção a gerir isto. Então, o eucalipto, apesar de todos os benefícios, é uma árvore altamente inflamável, como podem ver nesta imagem. Não há mato aqui, não há habitat para outros animais. O único ser vivo que se alimenta do eucalipto é a abelha, do mel. E depois somos nós que nos alimentamos, indiretamente, nos dá uma fonte de rendimento enorme que é o papel e tudo que é derivado do papel. Bom, então nós sabemos as causas, também sabemos, e isto aqui a ciência económica também explica, que nós não conseguimos quantificar determinadas coisas que as florestas nos dão, principalmente às pessoas que moram nas cidades, como a água potável, a prevenção das cheias, a captação de dióxido de carbono, que a nossa floresta capta mais do dobro da poluição industrial, não sei se sabiam, então a nossa floresta consegue captar mais do dobro, mas temos de ter em conta que o CO2, a maior parte, vem dos transportes, e não conseguimos quantificar isso. Como não conseguimos atribuir um valor, também não conseguimos pagar aos donos das florestas. E os donos das florestas são muitos. E se eles não têm um valor para receber, muitas vezes abandonam a floresta. E nós temos cerca de 400 mil proprietários florestais, temos 98% de propriedade privada florestal e apenas 2% do Estado. Eu digo 2% porque a média da União Europeia é de 40%, a Bulgária chega perto dos 86%. A França, penso, não quero induzir-vos a erro, que é quase 50%. E também tira muito lucro da floresta. Bom, então, eu vou citar aqui, nós temos as causas, e o que é que podemos fazer para inverter esta situação? Eu vou citar aqui um pensador, filósofo, um dos primeiros ecologistas do século XIX, americano, que se destacou não só pelo ambiente, era uma pessoa bastante inquieta, e agora vocês dizem, então, mas se ele gostava tanto de ambiente, e o título do texto, não é? É um texto que ele proferiu em várias universidades nos Estados Unidos, entre 1851 e 1861, e ele, como é que uma pessoa inquieta pode gostar de estar na natureza? Ele chegou a passar 3 anos numa cabana com 3x3, 9 metros quadrados, que ele próprio construiu à beira de um lago. Foi outro livro famoso que ele escreveu. Também escreveu um livro sobre desobediência civil, porque não concordava com a escravatura nos Estados Unidos. Mas, fundamentalmente, eu dou valor por causa do elogio à natureza que ele faz, fundamentado. E ele diz isto: as nações civilizadas, Grécia, Roma, Inglaterra, retiravam o seu sustento das florestas primitivas. Havia séculos nos solos
onde estes países se erguem. Sobrevivem enquanto o sol não se exaurir, ao pobre cultura do homem. Pouco se deve esperar de uma nação cujo solo vegetal se tenha exaurido e se veja forçada em converter em adubo os ossos dos seus antepassados. Eu temo que isto possa acontecer no nosso país. Bom, agora parece que um livro, Manual para o Exame da Carta de Caçador. Vocês pensam, mas o que é que a caça tem a ver com florestas? Isto é um livro da Direção-Geral de Florestas, de 1986, e o nosso papel aqui tem que ser a educação ambiental. Um dos meus primeiros professores de educação ambiental foi o meu pai. Não foi levar-me à caça porque eu detestava, mas uma vez eu estava com uma dor de ouvidos insuportável. Ele já não sabia o que fazer, já me tinha contado as histórias todas que ele tinha inventado. Então fui buscar este livro, que tem umas ilustrações fantásticas, que não tem cores, são assim, como esta perdiz que vocês veem aqui, e dizia tudo sobre as espécies, o seu habitat, como é que se reproduziam, e depois, mais tarde, eu fiquei com uma enorme paixão pela natureza. E é um pouco contraditório, não sei se é contraditório, o meu pai gozava bastante comigo quando eu era miúdo, porque, pronto, os amigos, não liguem que ele é ecologista, é ambientalista, na altura utilizava-se o termo ecologista, mas ele foi o responsável. Bom, o que é que a escola pode fazer? Porque não é só a nossa escola, estive a ver as recomendações dos modelos de educação ambiental, encontrei pouca coisa, encontrei coisas extensas, com muito pouca coerência, parecia o programa de um livro em que vocês olhavam para aquelas metas e depois iam fazer um exame. E vocês sabem que muitas vezes nós estudamos muito para um exame e no dia a seguir não nos lembramos de nada. Significa que aquela aprendizagem não ficou consolidada. E na educação ambiental as coisas têm que ser muito sérias. E as coisas têm que ficar consolidadas e têm que durar. Então, será que conhecemos o nosso ambiente natural? A educação ambiental ou ecológica nas escolas é suficiente? Então eu fiz um inquérito. Nós temos que nos basear em dados, senão estou aqui a dizer a minha opinião, e vamos ali para o café e discutimos opiniões. E foi um inquérito com poucas perguntas, e as principais conclusões é que os alunos sabiam um pouco das florestas, fala-se muito de florestas, dos incêndios, mas conhecem muito pouco o meio. As vossas colegas que apresentaram agora, antes de mim, elas aperceberam-se de um problema porque estavam no mar, porque conheciam o meio. Se nós tivessem, provavelmente nunca lhes teria passado pela cabeça atuarem sobre este problema. Então, vamos ver que 24% dos alunos apenas identificou a árvore que era um carvalho. Isto tinham umas imagens, eu não coloquei as imagens porque tenho tempo limitado. E identificar a árvore seguinte, que era um freixo, apenas 13%. A planta seguinte, que é uma das mais comuns na nossa floresta e existe na nossa mata, que é o tojo, apenas 19%. O animal seguinte, que é um corso, que existe no Parque Nacional do Gerês, que eu já observei, tem apenas 34%, a maior parte das pessoas pensava que era um veado ou uma cabra montês, que é totalmente diferente. Identificado seguinte, e 9%, apenas 9% identificaram o todo. E esta ave, que é a maior ave da Europa que voa, que chega a pesar 16 kg, que é uma ave tarda que eu nunca vi, apesar de várias tentativas, nunca consegui ver, apenas 15%. Bom, depois, isto foram 100 inquéritos entre os dias 20 e 28 de maio, feitos pelos alunos do 9º ano, em final de ciclo. Bom, e temos aqui as respostas, tínhamos opções. Aqui, eu preocupo-me que muitos alunos não saibam que o lobo ibérico não é uma espécie em extinção. E muitas pessoas não identificaram também o lince ibérico. A imagem do lince ibérico, não identificaram. E depois temos aqui as outras opções. Por exclusão de parte, houve muitas pessoas que identificaram o tojo como sendo uma alfazema e é uma planta totalmente diferente. Bom, depois vamos a outros dados. Nos últimos 12 meses, quanto tempo é que as pessoas passaram na área florestal? A maior parte apenas um dia e depois 22% não passaram dia nenhum. A maior parte foram 3 dias. Mas 28% foi apenas um dia e 2% não passaram nenhum tempo. Estas são as principais atividades que os alunos que passaram tempo em áreas florestais fizeram. E nos últimos 3 anos escolares, quantos projetos escolares realizaram sobre a fauna ou flora? E 35%.
e 30% nenhum. Bom, então isto agora leva-me a um modelo que eu estive a pesquisar. Por acaso, está na moda nós irmos aos países nórdicos, por um motivo, porque são os países que estão mais bem classificados a nível do bem-estar, do desenvolvimento, e também conseguem aliar isso a um desenvolvimento económico, ao crescimento económico. Então temos aqui que o centro das aprendizagens na educação ambiental são os sentidos. Só depois vêm as ações, ou as regras, ou a parte mais científica, que é importantíssima, porque sem ciência nós não vamos conseguir resolver muitos problemas que já criamos. E depois, outro inquérito também na Finlândia, isto é de 2009, o que é que os professores valorizavam mais? E eles valorizavam a atividade na natureza, aprendendo através do fazer, da prática, e depois, claro que a informação é muito importante, só que não se sobrepõe às outras, à parte prática e à parte de estar no meio. Claro que isto tem que começar, não é na vossa idade, tem que começar muito cedo, no primeiro ciclo. E com isto, eu optei por fazer, em 2012, uma horta. A maior parte das pessoas pensam, como o meu pai às vezes dizia, eu ecologista, muitas vezes as pessoas dizem, é agricultor, latifundiário, não. Não, esse é minifundiário, exato. No quintal, os meus que vão herdar são meia dúzia de tábuas e não é muita coisa. Então, e percebo pouco de agricultura, mas era urgente agir, já se falou aqui muito em ação, e não esperar que os problemas aconteçam e depois nós vamos reagir. Então criei este espaço onde os alunos do primeiro ciclo vão, alguns do terceiro ciclo, e com isto fazemos algumas atividades. Bom, vou terminar que creio que a natureza encerra um subtil magnetismo, que se inconscientemente nos rendermos a ele, dará um rumo aos nossos passos. E nós muitas vezes não nos é indiferente a direção que seguimos, isto é um caminho certo, mas somos demasiado propensos por estupidez ou distração a seguir o caminho errado. E a função dos professores e da escola é que vocês sigam o caminho certo. E vou terminar com uma citação de uma música de um dos prémios Nobel da Literatura, só que eu não vou interpretar, porque não vou ser pretencioso interpretar os versos de um poeta e de um cantor. Espero que tenham aproveitado e obrigado por este momento.